lá no sertão. Cangaceiro, Lá no sertão. cangaceiro, Lá no sertão. cangaceiro, Lá no sertão. cangaceiro. Lá no sertão. A história do mestre Zé de Buíque. Autoria do texto Juremeiro Canindé. José Leite de Santana, mais conhecido por Jararaca ou Zé de Buíque, antes de entrar para o cangaço. José Leite de Santana nasceu na cidade de Buíque, em Pernambuco, em 1901, no dia 5 de maio. Com seus 13 anos de idade trabalhava no roçado dos fazendeiros proprietários de terras. Recebeu o apelido Zé. Como todos nós sabemos, as pessoas que moravam no sertão do Nordeste recebiam apelidos através do seu nome ou do seu porte físico. Existiam variações de nomes, as quais muitos davam como forma de apelidos às pessoas que se chamavam José. Quem tinha o nome de José, geralmente recebia o apelido de Zé. E assim eram com outros que se chamavam Francisco, recebiam apelidos de Chico, e daí por diante. Após José Leite de Santana completar seus 16 anos de idade, ele se alistou no exército, e durante o período que estava no exército, ele passou a ser conhecido por Cadete Santana. Quando estava entre amigos das Forças Armadas, os seus colegas chamavam de Zé de Buíque. O motivo desse apelido seria por causa do seu nome. Todo José era Zé, e como ele era natural de Buíque, ficou conhecido por Zé de Buíque. A história vem através de pesquisas aonde nos deu a revelação desse grande mestre, a qual hoje é muito conhecido dentro do Nordeste Brasil. O relato sobre a sua vida nos remete às variações dos seus atos, as quais eram roubos, sequestros, perseguições e sofrimentos. Durante a época em que ele estava no exército, ele passou a ouvir alguns boatos que poderiam acusar grandes nomes do poder das Forças Armadas do exército. Com isso ele teve que fugir para não ser preso ou morto. Ele resolveu fugir. Chegando no estado de Sergipe, ele passou a trabalhar nas fazendas como vaqueiro, para sobreviver, sabendo que mais cedo ou mais tarde as Forças Armadas, ou volantes como se chamava naquela época, iriam atrás dele para prendê-lo e matá-lo. Foi quando ele decidiu se juntar com o bando de Lampião. Ele sabia que a única alternativa ou oportunidade de sobreviver era se juntar ao cangaço. O cangaço naquela época era muito forte e seria a única maneira de buscar seu refúgio. Após ter entrado para o cangaço, através de conhecidos, ele recebeu o apelido de Jararaca. O motivo do apelido Jararaca seria para que os cangaceiros não fossem reconhecidos e as volantes não fossem atrás dos seus familiares. Conta a história que todos os cangaceiros sabiam de orações muito fortes e cada um tinha orações de fechamento de corpo. Alguns procuravam benzedeiras, curandeiros e até mesmo catimbozeiros para terem essas orações. Além disso, conta-se que Jararaca, ou Zé de Buíque, gostava de fazer uma bebida possivelmente parecida com a jurema, através das raízes da árvore, e misturava com cachaça. O motivo da mistura seria porque a raiz contém uma substância alucinógena e causava alucinação. Isso aumentaria mais a embriaguez. Por volta do dia 27 de junho de 1927, houve um grande confronto entre os cangaceiros e as volantes juntamente com a população civil da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Foi durante esse período os cangaceiros de Lampião invadiram a cidade de Mossoró em busca de recursos financeiros, dinheiro. O intuito da invasão era roubar, fazer o prefeito de refém em troca de dinheiro. Nessa época a cidade de Mossoró era bem evoluída, grandes coronéis ricos e fartos de bens materiais. Por esse motivo Lampião e seus cangaceiros planejaram a invasão. José Leite de Santana, mais conhecido por Cangaceiro Jararaca ou Zé de Buíque, o mesmo viu seu companheiro do cangaço caído e morto durante o confronto entre cangaceiros e volantes junto com população civil. Nessa hora, o cangaceiro Jararaca viu seu companheiro ferido através de tiros de armas. Existia uma norma dentro do cangaço da qual, quando um cangaceiro fosse morto durante um combate, o seu companheiro poderia pegar os pertences do seu companheiro cangaceiro morto. Foi quando ele tentou pegar os pertences do seu companheiro, e nessa mesma hora, ele foi baleado, chegando a cair e ficar em estado gravíssimo. Jararaca tentou fugir até o mato da Caatinga, chegando nas proximidades da Ponte de Ferro. No dia seguinte um morador moçoroense vinha passando, quando foi abordado pelo cangaceiro ferido. Jararaca pediu para que o morador fosse até a cidade e comprasse remédios para ele. O mesmo estava sentindo muitas dores recorrentes aos tiros que haveria tomado.
O morador recebeu o dinheiro de suas mãos e seguiu seu destino até a cidade, porém ao invés de comprar os remédios e trazer, o mesmo avisou a volante e os levou até o local. Jararaca passou do dia 13 de junho até o dia 18 de junho, preso na cadeia pública de Mossoró, hoje é o atual museu da cidade de Mossoró. O julgamento de Jararaca já estava marcado para ser julgado e preso dentro da lei, mas como ele sabia de muitas coisas, envolvimento entre a relação dos coronéis e coiteiros, alguns foram aliados de Lampião, isso seria um escândalo para a política e para a sociedade de classe alta. Os coronéis se juntaram-se e tiveram que planejar a execução do cangaceiro Jararaca antes que ele fosse julgado para não abrir a boca durante o julgamento. Tudo isso foi por medo de Jararaca abrir a boca e entregar os envolvidos. Jararaca foi tirado da prisão e levado até o atual cemitério da cidade de Mossoró. Chegando no local, levou uma coronhada na cabeça e foi espancado. Jogaram ele no buraco que já estava aberto, vendo que não caberia por causa do seu tamanho de porte físico alto. Tiveram que quebrar suas pernas com machados, e enterrado vivo. Até hoje o local que o ex-cangaceiro Jararaca ou Zé Buíque foi enterrado é um dos túmulos mais visitados do cemitério de Mossoró. Pessoas vêm de longe para visitá-lo e fazerem seus pedidos e devoções. Se há relatos de muitas graças serem alcançadas através de suas fé. Na verdade ele é considerado como um milagroso, mas será que realmente ele seja milagroso? Ou será que ele foi abraçado pelos encantos da Jurema Sagrada, e atualmente esteja fazendo caridades àqueles que necessitam de seus trabalhos para com isso, pagar seus karmas, tendo em vista que o mesmo se tornou-se um espírito de luz? Observação: algumas pessoas relatam que o mestre Zé de Buíque seria o ex-cangaceiro Candeeiro. Porém esse relato é falso. O cangaceiro Candeeiro morreu no dia 24 de julho de 2013. O nome do ex-cangaceiro Candeeiro era seu Manuel Dantas Loyola, o que descarta totalmente essa possibilidade. Em 1990, já se havia relatos de acostamento do mestre Zé de Buíque. A sua morte ocorreu no ano de 1927 do mês de junho dia 27. A única pessoa que realmente era conhecido por Zé de Buíque dentro do cangaço durante esse período, foi José Leite de Santana, mais conhecido por Jararaca ou Zé de Buíque. O cangaceiro Candeeiro era conhecido por seu NEM, em sua cidade. Com esse relato eu deixo bem claro, não existiu nenhum outro cangaceiro que tivesse uma história mais aprofundada em relação a Zé de Buíque, e que realmente era de Buíque, Pernambuco, da qual foi José Leite de Santana. Mestre Zé de Buíque. Texto escrito por Juremeiro Canindé.